bom dia, domingo 26/7. Olha isso aqui, nós abrindo, dá uma olhada. Olha o padrão desse joelho. Chama, bebê. E ainda vai pra cá, hein, pra defumar. Saindo dali, vem pra cá, ó, pra bafo. Olha esse outro. Ao vivo e a cores pra vocês verem, hein. Já cozinhou no plástico celofane, agora vamos colocar pra defumar. Olha isso. Chama, bebê. Será que tem tempero? Meu Deus, hein? Olha. Aqui vai ficar top, hein?